Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E depois do clássico entre Flamengo e Fluminense, o Mengão saiu vencedor nessa primeira partida da final do Campeonato Carioca. E eu vou trazer para vocês a galera do Troca de Passes do Sport TV, fazendo todos os comentários aí sobre essa partida, né? O domínio do Flamengo durante um bom período do tempo, vamos dizer assim, que o Flamengo teve 60%, 70% de domínio nesse jogo todo, né? E o Fluminense também não deixou de ter as suas chances ali diante do gol do Flamengo. E a galera do Troca de Passes vai falar tudo o que aconteceu nesse grande jogão aí, galera. Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Então, se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo, nos ajude aí a bater a meta de 6.000 inscritos. Também, ative o sino da notificação, porque assim você será notificado sempre que trouxermos vídeos novos com notícias do Mengão. Vou dar os créditos aqui pro canal do Sport TV, galera. Alex, o Fla-Flu agitado, o resultado de 2-1 fez valer o que foram as equipes em campo, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Eu concordo, cara. E se for ver, parece que o Flamengo, por mais que ele tenha sido melhor, não foi aquele Flamengo que é assim, tão... às vezes tão dominante no sentido de uma qualidade de jogo que a gente já viu. Não é querer ser exigente demais, mas é analisando. Já querendo ser, alguns momentos o Fluminense ele conseguiu jogar bem, jogar de igual para igual, conseguiu às vezes até pressionar, né, incomodar um pouco poucas vezes o Flamengo, que mostra que de repente pode sim ter um jogo, né, melhor, as duas equipes fazendo seus bons jogos, mas tem realmente esse respiro do gol do Keno, aí um resultado até para todo mundo que vai estar assistindo, torcida do Flamengo não, né? Para todo mundo que vai estar assistindo acaba se tornando interessante e mostrando que um jogo que se tivesse tido às vezes mais acertos, ele poderia ter tido mais emoção, né? Nesse sentido, porque eu acho que o Fluminense em alguns momentos até falta, né? Se a gente for falar do Serna, ele é um jogador voluntarioso, mas rápido. O próprio refino, né? O próprio Canobi, então você não fica com aquela qualidade, vamos dizer assim. Aí você depende até de construir algumas coisas roubando bola, numa pressão, de você pegar e acelerar. Mas, de toda maneira, foi um jogo para uma final que deu gostinho de assistir esse segundo jogo para domingo. É isso aí, vamos fazer o seguinte então, vamos trazer a participação da nossa equipe que está no Maracanã para conversar com a gente sobre esse jogo, a vitória do Flamengo pelo placar de 2-1. Já estão chegando aqui Luiz Carlos Júnior, Fernando Praz e o intrépido Lédio Carmona para avaliar o que pode ser inclusive o segundo jogo já, né? Porque passado esses primeiros 90 minutos de jogo, dá para projetar que temos uma final absolutamente aberta para o jogo da volta no final de semana. Não, Luiz? Boa noite, bem-vindos, meus amigos. Boa noite, intrépido Diniz. É verdade, porque como não temos vantagem, se o Fluminense fizer um gol de diferença, leva para pênaltis. Para o que vimos aqui, eu concordo com o Alex. Com mais qualidade, o jogo teria sido bem melhor, provavelmente. E, se os dois times jogassem melhor, se o Flamengo jogasse um pouco melhor, podia ter definido hoje aqui, né, Lédio? Boa noite, amigos. Eu acho que o que o Alex quis dizer, ele é muito educado, eu sou menos educado que ele, que o jogo não foi bom, né? Que o jogo poderia ter sido melhor se os times tivessem jogado mais. Eu não gostei do jogo, não. Eu esperava mais. Não esperava que fosse um jogo fascinante, até porque decisão normalmente... O primeiro jogo sempre é mais amarrado, né, mas eu esperava um pouco mais de qualidade do jogo, até porque os dois times têm qualidade. Mas o jogo já começa quase com 1-0 pro Flamengo. Mas porque o Flamengo começou forte, como normalmente começa, forçando muito pelo lado do Wesley, e o Fluminense começou sonolento, como o próprio Otávio disse na entrevista no intervalo. O Wesley recebe livre. Isso é um gol que o Fábio normalmente não toma. Um gol que o Fábio normalmente não toma. O Fábio contribuiu com o gol. O Fluminense demorou demais a entrar no jogo, a se ajeitar. Quando ele se ajeitou, ele conseguiu equilibrar, teve essa chance com o Arias. A bola pega na trave. Foi a melhor chance do Fluminense no jogo. Além do lance do gol do Keno no finalzinho. O jogo termina no primeiro tempo mais equilibrado, um pouco mais pro lado do Fluminense, mas mais por equilíbrio, até em posse de bola, 52-48 para o Flamengo. E no segundo tempo, o Fluminense demorou demais a entrar no jogo, errou muito, voltou a dormir no início do segundo tempo. E aí o Flamengo aumentou o placar e poderia ter feito até mais gols. Não foi uma atuação exuberante do Flamengo. O Flamengo hoje também não jogou o que costuma jogar, mas foi muito mais eficiente que o Fluminense. Forçou muito o erro do Fluminense e aí ele conseguiu
sair em vantagem, apesar do gol do Keno no final. É uma vantagem do Flamengo, ele vai poder jogar pelo empate, mas poderia ser uma vantagem maior, não é, Praz? Eu acho que foi um resultado justo, né, aceitável. Eu esperava um jogo mais truncado, eu esperava um jogo não tão bonito, não tão fluido, por ser o primeiro jogo, por o Flamengo ser favorito, por o Fluminense, na minha visão, de construir uma estratégia para primeiro parar o Flamengo. Eu acho que conseguiu tirar a qualidade do time do Flamengo, né? O Flamengo não conseguiu fazer os jogos que vinha jogando, ser dominante como foi nos outros jogos, mas faltou poder ofensivo para o Fluminense, né? Tanto o Canóbio como o Serna são bons jogadores, mas não tem a agressividade necessária para causar impacto, né, na defesa do Flamengo. Nesse né? aspecto, o menino Riquelme teve mais. Tanto o Riquelme como o Keno, eles têm mais isso, são mais agudos, né? Óbvio que isso, a escalação faz parte de uma estratégia do Mano e era um time que já vinha jogando mais. Mas o Flamengo, no final das contas, até pela qualidade superior que tem individualmente, foi mais eficiente, né? Conseguiu, em erros do Fluminense, fazer os gols e jogou melhor, criou mais que o Fluminense, por isso o placar eu acho que é justo. Juninho fez o segundo, com 2-0. Eu até perguntei pro Lédio e pro Praz o que o Fluminense deveria fazer, se tentava ser mais cauteloso, tentar levar um 0-2, o que seria um péssimo resultado, mas ainda factível, ou se partiria em busca de um gol, podendo tomar um terceiro. Conseguiu um gol meio fortuito, né, Lédio? Meio fortuito. O Fluminense jogava muito mal. O Fluminense não havia finalizado no segundo tempo, até o momento da cabeçada, essa cabeçada inesperada do Keno, que é um jogador que não... Até o Praz concordou comigo, que é um jogador que o Praz jogou com o Keno, né? E só lembrava de um gol de cabeça do Keno. Ele sobe entre o Pulgar e o Léo Ortiz, quer dizer, improvável ele conseguir essa cabeçada ali. O Pulgar e o Léo Ortiz, ele consegue subir mais alto que os dois. O Gabriel Fuentes tem muito espaço para fazer o cruzamento e encontra o Keno ali, que foi decisivo. Não vou dizer que é um resultado para o Fluminense comemorar. Agora, a final poderia ter sido resolvida hoje, porque eu acho que o Fluminense não ia conseguir reagir com 2-0 a favor do Flamengo. Esse gol do Keno bota o Fluminense no jogo. Agora, pra gente discutir, Felipe, será que o Mano vai começar o jogo com Riquelme e Felipe? Eu acho que não. É algo para a gente conversar ao longo da semana e talvez saber até dele na entrevista coletiva. Queria conversar com vocês sobre algo que me chamou a atenção, não hoje, mas tenho percebido que vocês têm dito coisas parecidas nos últimos jogos do Flamengo, especialmente se a gente for nos últimos aqui, os 2 jogos contra o Vasco e hoje contra o Fluminense. Nos 3, me corrija se eu estiver errado, vocês disseram sempre depois dos jogos que o Flamengo jogou abaixo do nível que já apresentou na temporada. Vocês acham que é só uma coincidência? O Flamengo tem caído um pouco de produção? Ou os adversários estão sabendo enfrentar um pouco melhor e coibir um pouco mais o que o melhor Flamengo sabe fazer? Diniz, eu acho que os desfalques estão pesando, né? E o Flamengo está acumulando desfalques ao longo desses jogos. O número grande de desfalques, principalmente no setor ofensivo, ele te limita algumas opções, algumas variações que o Felipe podia ter, né? Até em questão de sistema de jogo, estratégia de jogo. Cebolinha, pede Michael. Bruno Henrique. Não tem como não condicionar, né? São 3 mas mesmo assim, o Flamengo poderia apresentar mais. O Arrascaeta hoje foi muito discreto, né? Então, eu achei que a atuação hoje, o Felipe, eu entendi a sua pergunta, eu vou chegar lá. A atuação de hoje no meio-campo foi muito burocrática. O meio-campo do Flamengo com De La Cruz, com a Arrascaeta, com o próprio Gerson, que teve bons instantes no jogo, mas não foi regular como normalmente é. O Arrascaeta participou pouco desejar. Mesmo, né? O Arrascaeta participou deixou pouco. a desejar Os mesmo. 3, o De La Cruz tentou participar mais do jogo, vindo de trás com a bola. O Gerson tentando fazer jogadas pela direita, aí que ele cresceu mais no jogo. E o Arrascaeta muito sumido. É meio discurso unânime da torcida do Flamengo, de pessoas que observam muitos jogos do Flamengo, não sei o que o Alex e o Mansur acham, que o Flamengo tem o controle do jogo contra os adversários, mas ele demora a resolver os jogos. Está faltando poder de fogo, um pouco mais de... Não é agressividade, um pouco mais de eficiência, de fazer um... De letalidade. De letalidade, de transformar os jogos que ele domina, que ele constrói uma vantagem muito forte contra os seus adversários em placares mais confortáveis, como acabou acontecendo hoje, né? Que o segundo tempo, na minha opinião, pelo menos na minha opinião, foi todo do Flamengo. O Fluminense teve muita dificuldade no jogo. E o Flamengo sai vencendo,
mais uma vez por 2-1. Mas não define, poderia ter definido. Contra o Vasco. Você falando aquela questão meio vulgar de arame liso, não é isso. O time do Flamengo é bom, é consistente, mas eu acho que ele está faltando poder de fogo, um pouco mais de contundência ofensiva. Talvez se tivesse o Pedro, por exemplo. Aí é outra coisa. Seria um outro patamar. Isso. Fala, Felipe. Eu acho que a gente tem conversado sobre isso aqui, eu acho que isso tem grande influência nas características de formação do elenco. A ausência do Pedro, ela apenas coloca o holofote nesse ponto. É uma coleção de jogadores muito mais acostumados aos lados do campo do que ao centro do ataque. Boa parte dele com números de gols na carreira, ano a ano, que não é alto. O Flamengo não tem uma quantidade grande de jogadores que te garantem que você 20 começa gols o ano na temporada. imaginando que eles vão te dar 15, 20 gols no ano. Então, não é um time de tantos jogadores íntimos do gol, isso faz diferença. Se você olhar os principais jogos do Flamengo na temporada, no Campeonato Carioca especialmente, se repete a seguinte situação. O Flamengo domina, tem controle, você tem uma sensação de que o time é melhor. Acho até que hoje nem tanto, acho que o primeiro tempo o Fluminense foi o melhor time por mais tempo do que o Flamengo, o segundo tempo não, mas são muitos os jogos em que o Flamengo domina e termina o jogo pendurado em um gol de diferença. E quase sempre tem um lance em que a bola ronda a área do Flamengo e você fica pensando, se aquela bola tivesse entrado, o Flamengo tinha deixado escapar. Quando você pensa em Campeonato Brasileiro, isso tem um preço. Porque você vai acumulando um tropeço aqui num jogo que você dominou, outro tropeço ali em jogo que você dominou. Dominou o Fluminense. Eu imagino um campeonato em que os candidatos a título pontuem alto, por ter investimento muito alto. Isso pode ser fatal. Ainda assim, o Flamengo é muito competitivo com todos os desfalques que tem, né? A minha questão foi além do que o Flamengo faz de gols, por exemplo, ou perde. O Flamengo, para mim, tem criado poucas oportunidades claras de gol, né? Hoje foi o lance claro que o Flamengo teve de um jogador ter chegado à frente do Fábio. Os gols, por exemplo. Os gols não eram situações. Exato. Se você vai ver aquele índice de gols esperados, né? O XG, a probabilidade de gol daquelas finalizações não é gigantesca. Essa é a minha questão. E falando do lado do Fluminense, fala, Led, pode completar. Não, só para completar rapidinho. Eu acho que o melhor atacante do Flamengo hoje foi o Wesley. É verdade. É sempre um escape pelo lado direito. E eu queria falar, já que vocês tocaram no assunto Riquelme, né, pensando na segunda partida, eu fiquei pensando aqui, né, o Riquelme entrou no time como titular, mas lá no começo, com um time menos formado, sem todos os titulares à disposição. Exato, muitas vezes com o time recheado de garotos. E nesse momento em que o time está, né, mais robusto, com mais confiança, mais formado, aparentemente ele tem tido menos minutos, né? Talvez seja uma questão que o torcedor do Fluminense deve estar na cabeça pensando no segundo jogo. Será que com esse time mais maduro, mais formado, como tal, aparentemente do Fluminense nesse momento, e com a qualidade que o Riquelme tem, talvez esse time não fique mais criativo e mais letal? Eu acho, por exemplo, numa comparação com o Serna, o Riquelme é mais jogador. Ele é muito garoto ainda, 17 anos, mas ofensivamente ele funciona mais. Serna fez gols importantíssimos, mantiveram o Fluminense, esses gols mantiveram o Fluminense na primeira divisão, mas o Serna é aquele cara de briga, de recomposição, volta para ajudar na marcação, mas às vezes o Serna briga com a bola. Então, tecnicamente, o Riquelme é muito mais refinado. Mas o problema é o que entrega sem a bola também, principalmente contra o Flamengo, né? É difícil tu imaginar, é difícil eu imaginar o Mano começando o jogo com o Riquelme desde o começo, o Riquelme Queno, por exemplo. Eu não vejo isso, eu vejo o Mano, até por característica, com um time mais equilibrado, até porque o placar é a diferença mínima, né? Faz um gol, tá para pênalti, né? E assim, e é natural que o menino de 17 anos oscile, então é mais fácil para ele entrar num segundo tempo, 15, 20 minutos, ir para cima, driblar numa situação em que o Fluminense é obrigado a se expor e ele pode arriscar mais, né? Que ele não precisa construir o jogo, ter um jogo mais cadenciado, porque no momento que ele entrou, o Fluminense precisava ir para cima. Então é aceitável que se arrisque mais, que se perca mais bola e que seja mais agudo. Eu acho que ele vai... que eu vou tentar pensar com a cabeça do Mano. Eu acho que ele vai começar o jogo com Queno no lugar do Serna. E Canóbio, né? E o Canóbio eu acho que ele não tira do time, que hoje jogou mal, mas é um jogador que já entregou muito. Nessa questão do prazo, recompõe, ele luta, enfim. Isso que o Led falou é muito, muito, muito possível. Eu acho que ele vai botar o Queno ele tem um jogador mais agudo, mas mais experiente, que é um pouco, tem uma leitura tática e deixa o Riquelme Felipe para o segundo tempo, dependendo do que aconteça na primeira etapa. Mas, provavelmente ele vai botar o Riquelme Felipe no segundo tempo. Eu acho que vai acontecer. E o Serna vai pegar um banquinho.
É possível, né? O Keno tem muitos problemas físicos, né? Isso acho que atrapalha um pouco a sequência dele, inclusive como titular do Fluminense, mas não deixa de ser um jogador muito importante, né? Deixa eu agradecer aos amigos. Valeu, Luiz, Lédio Carmona, o Intrépido, Fernando Praz, o Paredão. Gente. Obrigado, meus amigos. Bom descanso, hein? Bom, galera, tá aí, Lédio Carmona, juntamente com a galera do Sport TV, né? Falando aí os comentários. Mas, galera, eu vou discordar um pouco aí do que falaram aí, que o Fluminense foi dominante. Cara, eu não vi essa dominância, assisti o jogo todo, não vi essa dominância do Fluminense, não. Eu vi o Flamengo sendo dono do jogo, embora com alguns minutos aí o Fluminense foi obrigado a partir para cima, né? Como todo time que tá perdendo. E teve alguns momentos ali que ele ameaçou o Flamengo, né? Teve alguns momentos, mas o jogo todo o Flamengo foi superior ao Fluminense. Primeiro, segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense teve um período ali de tempo que ameaçou mais o Flamengo, mas no geral o Flamengo foi muito superior ao Fluminense, muito mesmo. Então o Flamengo era para ter saído aí com uns 4-1, galera, uns 4-1 mais ou menos, e não era nada assim exagerado da minha parte, né? 4-5-1, como ele tomou aquele gol improvável do Keno, cara, um gol ali no meio de Léo Ortiz e do Pulgar, de cabeça, que ele não costuma nem fazer gol de cabeça. Aquilo ali é uma sorte mesmo. Encobre o Rossi. Rapaz, tem cabimento um negócio desse, né? Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, peço que se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, também ative o sino da notificação, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo.